Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor possa estar conosco durante esse estudo, mais um estudo online, que o estudo possa ser proveitoso, que possamos aprender e sair desse estudo um pouquinho melhores do que quando entramos. Estamos fazendo o estudo dessa forma online, pois o momento não permite, que estejamos presencialmente lá na nossa casa espírita, podendo realizar esse estudo, E então, que todos nós possamos nos proteger da melhor forma possível para podermos retornar o mais breve para os estudos presenciais. Hoje, estaremos falando sobre o, o item Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16. E vamos falar mais especificamente dos itens 7 e 8, que ele fala sobre a utilidade providencial da fortuna, a prova da riqueza e da miséria e a desigualdade das riquezas. É um item bastante interessante, pois nos tempos atuais, falar sobre riqueza é um tema um pouco complexo, um pouco difícil, mas vamos dar prosseguimento ao estudo, baseados na doutrina espírita. Bom, para começar, estarei iniciando falando um pouco sobre a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele vivia na cidade de Jericó. Ele era um homem baixinho, E por conta da cobrança de impostos, as pessoas que viviam na época na cidade de Jericó não eram muito afeitas a ele, não gostavam muito dele. Muitas vezes desejavam até mal para ele, Então, ele se sentia muito excluído da sociedade, ele não era bem visto pela sociedade da época por conta dele ser um cobrador de impostos. Até que um dia, Jesus foi passar pela cidade, por Jericó. Então, e quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria por lá, ele, ele ficou animado, Nossa, Jesus passando por aqui, preciso vê-lo, Mas ele sabia, por ele ser baixinho, que ele, no meio da multidão que iria esperar Jesus, que ele não iria conseguir avistá-lo, Então logo ele viu um sicômoro, bem antigo, Então, que é uma árvore bem grande, bem alta, e por ele já ser velho, ele não tinha mais muitas folhas. Então ele dava para ele subir e ficar lá de cima observando a passagem de Jesus. E quando ele estava observando a passagem de Jesus, Jesus estava passando pela cidade e tudo mais, ele olhava e via, olhava admirado, Nossa, Jesus passando por aqui, Muito, muito legal, tudo mais. Até que em um momento, Jesus olhou para o alto do sicômoro e avistou Zaqueu e disse para ele: Zaqueu, desça depressa, pois hoje me convém pousar em sua casa. Então, na hora, Zaqueu ficou assustado, Nossa, Jesus repousando em minha casa. E ele desceu correndo para preparar a recepção para Jesus. A cidade ficou um pouquinho desconfiada, Jesus repousou na casa de Zaqueu, um homem mau, um cobrador de impostos, Mas Zaqueu foi lá e preparou a recepção. Após ter preparado a recepção, Zaqueu foi para a porta de sua casa, junto de sua família, para esperar Jesus chegar, Quando Jesus chegou lá na casa de Zaqueu, Zaqueu virou para ele e disse: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu tenha feito mal, eu restituirei quadruplicado. Então Jesus respondeu: Hoje a salvação veio até esta casa. Simplesmente falou isso. Então, assim, Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele acumulou muitas riquezas durante a sua vida por conta das cobranças de impostos, Mas o Senhor Jesus, ele disse para Zaqueu uma coisa muito importante, que é sobre a questão da salvação. Que mesmo ele sendo rico, ele tinha salvação ainda.
né? E, e é isso que vem explicitado no item 7 que fala que se a riqueza fosse uma coisa ruim, Deus teria dado para a gente apenas como um instrumento de perdição, sem motivo nenhum. E como todos nós sabemos, né, Deus ele sempre é justo conosco. Então, imaginar que Deus vai criar alguma coisa que vai nos prejudicar, que vai fazer a gente se perder no caminho da evolução, é algo que pode ser inimaginável para a gente, né? Então, a riqueza, ela sim, ela é uma prova muito mais difícil do que a miséria, né? Porque ela vem acompanhada muitas vezes do egoísmo, do orgulho e da vida sensual, né? E isso não é muito interessante para nós, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, ela ela pode nos proporcionar muitas coisas. A gente pode ajudar muito o próximo, ela trabalha muito a caridade, né? A riqueza, ela é algo que prende muita gente à terra ainda, né? É algo que a gente necessita ainda desvencilhar, né? Essa, a parte da matéria, essa parte que nos prende, é algo que a gente precisa ainda se desvencilhar, precisa ainda deixar de lado, né? A riqueza ela não é 100% ruim, mas a gente tem que dar um bom uso para ela, né? E a gente às vezes esquece, quando às vezes a gente sai da pobreza, né? Sai da miséria, às vezes a gente vai crescendo e vai vendo, vai ganhando dinheiro, vai se enriquecendo, e às vezes a gente esquece daquelas pessoas que estiveram lá do nosso lado, né? Lá no início, são aquelas pessoas que nos ajudaram a crescer. E isso é um traço muito forte do egoísmo, do orgulho, né? E a gente nunca pode se esquecer daqueles que nos ajudaram, porque foram eles que nos deram força para chegar até onde a gente está, né? É, e também existe aquela passagem de Jesus, né? Onde Jesus diz para que um homem rico pergunta para ele, né? Sobre a questão da riqueza. E Jesus diz que é para a gente se largar tudo e seguir ele. Quando Jesus disse isso, ele não quis dizer para a gente simplesmente não devemos viver com os bens materiais, né? Porque a gente ainda necessita deles para a nossa vivência enquanto seres humanos, enquanto seres carnais, né? A gente precisa do alimento, a gente precisa da roupa, a gente precisa dessas coisas ainda para sobrevivermos, né? É questão muito de sobrevivência nossa. O que ele quis dizer é para a gente não exagerar, para a gente não fazer o mau uso desses elementos, né? É para a gente nunca deixar que o exagero tome conta. Ele não quis dizer para deixarmos totalmente de lado. Ele sabe que ainda na nossa condição espiritual, a gente ainda precisa dos bens materiais, mas é para fazermos um bom uso deles, né? Então, assim, a gente não, a riqueza, ela não pode ser, né, é, como, como a raiz de todos os nossos problemas. A gente faz um mau uso dela, né? Se ela fosse só uma coisa ruim, né, Deus não teria colocado pra gente. Todo o mal que nós produzimos, todo o mal que nós fazemos, são coisas que nós criamos, né, enquanto seres humanos, e não que Deus tenha criado para nós. Deus ele não cria o mal. O mal, ele é sempre criação do ser humano. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, é uma pergunta que Kardec faz. Ele pergunta se a natureza qual que é a natureza do mal. E os espíritos respondem que a natureza do mal somos, é a origem é humana. É nós que somos falhos ainda. Por isso que a gente acaba criando o mal. Mas, então a riqueza, ela não é uma coisa ruim para nós. Ela só deve ser melhor aproveitada.
ela só deve ter uma utilidade melhor, né? E ela é um elemento muito forte para a gente, se não para um progresso moral diretamente, né? Ela é um elemento muito forte para o nosso progresso intelectual, por conta de alguns fatores, que também está dito no item 7. O homem, a principal missão do homem, né? O homem ele tem uma missão muito importante, que é para trabalhar para a melhoria do planeta enquanto ser material, melhoria material do planeta. Ele deve fazer dar as melhores condições para que a gente possa ter um futuro melhor, né? Para que a gente possa ter um bom saneamento, boas condições para todos nós podermos viver aqui na Terra, né? Então, então, o primeiro ponto que a gente deve pensar é que para a gente, às vezes, conseguir fazer com que a gente tenha a melhor material e tudo mais, a gente precisa de um determinado produto, de um determinado objeto. Se a gente não tem esse objeto aqui no país onde a gente mora, a gente deve buscar em outro país, né? Para que a gente possa poder usufruir, para que a gente possa poder fazer com que se melhore as condições, né? Então, só que para a gente estar para conseguir esse material, a gente deve estabelecer relações com as pessoas que vivem nesses outros países, né? Então, só que para estabelecer essas relações, a gente teve que quebrar alguns obstáculos, né? A gente deve, alguns obstáculos materiais, igual, por exemplo, a criação do avião é uma, é uma, é, é, é alguma destruição de alguns obstáculos, pois a navegação era algo que demorava muito para atravessarmos de um país para o outro, né? E o avião ele veio como essa melhoria para que a gente possa estar mais próximos dos nossos irmãos que vivem em outros países, né? E então isso foi alguma coisa, foi um meio de quebrar um pouco os obstáculos materiais que a gente tinha, porque a gente não consegue ir nadando daqui até a Europa, daqui até a África, por exemplo. A gente precisa de algum outro meio para chegarmos até lá. E o avião ele auxilia muito, porque hoje em 12 horas a gente consegue sair daqui do Brasil e chegar lá na Europa, né? E com isso facilitou a nossa comunicação, né? A gente consegue ir até outros países, conseguir novos materiais, novas ferramentas para podermos nos desenvolver, né? E a gente também criou outros meios para nos comunicarmos, como internet, telefone e outros meios, né? E é para que a gente possa ter uma comunicação mais rápida. E para conseguir essa comunicação, para a gente conseguir se comunicar cada vez melhor, cada vez mais rápido, a gente teve que muitas vezes ir para as entranhas da Terra, para o meio da Terra mesmo, lá para o fundo da Terra, para a gente conseguir material, para a gente ir descobrindo novos elementos, novos materiais, para que a gente possa conseguir construir cada vez materiais e objetos melhores, para que a gente possa conseguir produzir uma comunicação melhor e mais rápida. E com tudo isso, né, com todos esses materiais, precisa de uma coisa fundamental para a gente conseguir fazer essa união, que se chama ciência. A ciência, ela é o meio que estuda todas essas relações. Todo esse o que ela que faz com que a gente possa ter uma comunicação melhor, são os estudos científicos que fazem isso, são que fazem com que a gente consiga procurar por melhores materiais, descobrir melhores elementos e para que possamos construir, para que possamos dar passos para adiante na nossa evolução. Só que para você construir ciência sem dinheiro não é possível. Então a gente precisa desse capital, precisa desse dinheiro, né? E,
E aí é onde vem a parte da riqueza. Algumas pessoas precisam ter esse capital, precisam ter bastante dinheiro para poder investir nesse ponto, né? Para poder investir em ciência, em educação, em evolução, né? Porque com todos isso, com a ciência, a gente consegue desenvolver o nosso intelecto. E a gente desenvolvendo o nosso intelecto, a gente consegue compreender melhor o nosso mundo material, consegue entender o mundo em que vivemos, conseguimos entender o planeta Terra como um todo. E quando a gente consegue compreender, né, desenvolver o intelecto e compreender o mundo em que nós vivemos, sabermos com o que estamos lidando materialmente falando, isso ajuda a gente futuramente a entender as questões morais. Porque com o intelecto desenvolvido, a gente consegue compreender as verdades morais. Como nos é dito no livro dos Espíritos, né? Sobre a questão de que muitas coisas que os Espíritos querem nos dizer, a gente ainda não tem palavras que a gente consiga descrevê-las. Então, algumas coisas eles não conseguem nos passar por conta disso. Então, a gente precisa desenvolver intelectualmente ainda, crescer intelectualmente, para que a gente possa conseguir compreender as verdades morais no futuro, né? Então, para que isso tudo fosse possível, fazer toda esse link, essa união de coisas, né? Essas coisas, para a gente conseguir ter uma relação melhor, para a gente possa se comunicar melhor, tudo isso foi possível graças à ciência. E para financiar a ciência é necessário a riqueza. Então, por mais que às vezes a gente possa pensar assim que a riqueza é algo ruim, que ela faz mal para a gente, ela não é uma coisa ruim, ela não faz mal para a gente. Depende do uso que a gente dá. A riqueza, ela nos foi dada como um elemento do progresso, que é para nos auxiliar para o progresso, né? E não para que nós possamos utilizar ela de formas errôneas. Então, quando eu comecei contando sobre a história de Zaqueu, Zaqueu tinha muito dinheiro, né? Ele conseguiu acumular algumas riquezas, alguns bens durante a vida, né? E ele às vezes ele só acumulava, acumulava, acumulava. E ele às vezes não colocava, não passava para os outros, não fazia o bem com aquilo. Então, quando ele fala que vai doar metade dos seus bens aos pobres, quando ele diz que a quem ele fez mal, ele vai restituir quadruplicado, né? Por isso que Jesus disse que a salvação chegou até a casa dele naquele momento, porque foi quando ele entendeu que não, que o acúmulo de riqueza não é necessário, né? A parábola dos talentos, que também está nesse capítulo do Evangelho, né? No capítulo 16, item 6, nos é dito muito sobre isso, né? Conta-se na parábola dos talentos, um senhor, o senhor dá 5 talentos para um homem. Quando eles vão 5 talentos para um homem, 2 para outro e 1 para outro. E aí quando eles vão retornar para a pátria espiritual, quando eles vão retornar isso para o Senhor, né? O que recebeu 5 talentos retorna para o Senhor e diz: Senhor, aqui está os 5 talentos que o Senhor me destes e eu cultivei esses outros 5. Eu te retorno 10 talentos. O Senhor disse assim: muito bem, parabéns, você conseguiu multiplicar os seus talentos, você fez bom uso dos seus talentos, né? No outro que recebeu 2 talentos, quando retorna com 4 talentos. Então, o Senhor agradece a ele, dá as congratulações e fala: muito bem, você conseguiu dobrar os seus talentos. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou o talento dele
e não produziu mais nada. Quando ele vai retornar esse talento para o Senhor, ele diz que ele ficou com medo do Senhor, de não conseguir nada, né? De não conseguir fazer mais nada, então ele preferiu guardar o que ele tinha do que tentar algo mais. E aí o Senhor diz: homem mau, você não soube aproveitar essa a oportunidade que lhe foi dada, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? O que a gente tem que refletir sobre a questão da riqueza às vezes, nos foi dado muito. A gente tem que saber o que a gente vai fazer com isso. É, é isso que verdadeiramente importa. O que a gente vai fazer com que aquilo que a gente recebeu. A riqueza não é algo ruim, necessariamente. A gente pode transformar ela em algo ruim. E é isso que a gente tem que ficar atento sempre. O que a gente está fazendo com a nossa riqueza? O que a gente está fazendo com aquilo que nos foi dado, né? E agora eu vou passar a palavra para Maria Eduarda, que ela vai estar dando continuidade no assunto. Bom, boa noite. A minha parte é o item 8. Eu vou falar da desigualdade das riquezas. E eu vou ficar acompanhando pelo evangelho mesmo, que tá aqui no computador. Eu vou fazendo os comentários de acordo com as frases, né? Então, eu vou começar a leitura. A primeira frase que o Evangelho traz sobre esse tópico é: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Então, assim, diante das desigualdades do mundo, né, tantas aparentes injustiças, que são aparentes mesmo, né, a gente acha que é injusto, mas a gente não compreende a justiça por trás dos atos, por trás de todos os atos de Deus, né? A gente ainda é muito pequeno, a gente ainda está longe de conseguir entender toda a plenitude da justiça nesses atos de Deus. Então é bem provável que todo mundo já tenha se perguntado isso em algum momento, né? Por que todo mundo não tem as mesmas condições, a mesma riqueza, essa igualdade, né? Então os espíritos respondem. Eles falam, não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para conseguir, para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, esse trechinho dá pra gente destrinchar em duas partes a serem comentadas. A primeira é o iniciozinho, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. O que a gente pode entender, né? O que significa essa passagem? Então, primeiro fica claro que os espíritos eles chamam atenção para as diferenças entre os espíritos. A gente tem que entender que cada um de nós é um espírito único, com as suas singularidades, com seus jeitos, né, as suas características próprias. Então, é isso que os espíritos evidenciam nessa parte, né, que cada um tem as suas diferenças de evolução intelectual. E, assim, existem muitas pessoas que enriquecem valendo-se da sua inteligência, né, da sua capacidade de desenvolver novas tecnologias, de serem inovadores, de aprimorarem aquilo que já existe atualmente, né, uma capacidade técnica realmente muito grande. E essas pessoas, algumas dessas pessoas enriquecem valendo-se dessa inteligência. E não são todos que possuem o mesmo nível de inteligência, nem a mesma inteligência em todas as áreas. Então, algumas pessoas têm muita competência na área de engenharia e outras pessoas têm muita competência na área de medicina, de biomedicina. Um deles pode desenvolver muitas tecnologias boas para sua área, e o outro pode ser muito inteligente, mas não o suficiente para estar desenvolvendo, né, um trabalho diferente que vai levá-lo a essa riqueza que a gente está falando aqui. E também fala do nível de empenho, né? Ele fala ativos e laboriosos para adquirir. Adquirir o quê? Essa riqueza, né? Essas condições elevadas que favorecem, né, financeiramente a pessoa. Ele fala de dedicação, de trabalho, do empenho empregado, né, para atingir essa riqueza. E também é importante a gente fazer um comentário que não significa que todas as pessoas
que trabalham muito vão ficar ricas, porque às vezes simplesmente não está no seu planejamento você ficar rico, você não foi permitido naquele momento você passar pela prova da riqueza, ou você já passou anteriormente e foi bem sucedido, ou isso está programado para algum momento mais à frente da sua existência, né? Não naquele momento da sua encarnação, mas sim mais à frente. Então, assim, embora nem todos que trabalham sejam ricos, há quem fique rico, né, que construa suas riquezas a partir do trabalho, né? Ninguém vai conseguir estar construindo um negócio bem sucedido, que gere um retorno financeiro, gerar uma nova tecnologia, uma patente, sem estar trabalhando muito para atingir aquilo, né? Então é isso que os espíritos falam quando eles falam de laboriosos para adquirir. E o segundo trecho é nem sóbrios e previdentes para conservar. Aqui a gente pode estar citando o exemplo do filho pródigo, né, que na história, né, na parábola, ele fez muito mau uso do dinheiro que o pai dele deu para ele. Então, assim, é um exemplo muito corriqueiro, né, que a gente vê muito. A gente não vê muito exemplo de pessoas que perdem tudo, né, todo o seu dinheiro, mas a gente vê de quem perca uma quantia muito grande, que faz falta em jogo, em aposta, fazendo mau uso do dinheiro mesmo, né? Então é preciso que o homem ele tenha inteligência para conservar as riquezas que ele tem, mesmo que não seja uma quantidade muito grande, né? Porque quando a gente pensa em riqueza, a gente pensa aquelas quantidades absurdas, que a pessoa tem 1.000 iates, 1.000 carros, um monte de imóveis, mas assim a riqueza que o homem possui, mesmo que ela não seja essa riqueza tão grandiosa quanto a gente tem na cabeça quando a gente fala do assunto, é preciso que ele saiba conservar ela, mesmo que ela não seja algo tão grande. E que ele gaste aquilo que ele tem de uma forma útil, de uma forma razoável, né? Que empregue bem os recursos que ele tem, sem ficar gastando apenas para satisfazer desejos e impulsos materiais, né? Então o evangelho continua em uma outra parte, né? Uma outra passagem, dizendo que aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse a ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Um trecho interessante dessa parte que a gente leu, que eu destaquei, é quando o Evangelho fala: o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Porque com essa parte, né? Essas duas partes, na verdade, que eu juntei, a gente consegue entender que um dos papéis das desigualdades é estar gerando no homem o desejo de mudar aquela condição, né, que ele se encontra. Como eu estava falando, de desenvolver projetos, produtos, novas técnicas, aperfeiçoar uma tecnologia já existente, né? Tá criando algo novo que vai gerar para ele condição de sair daquela situação que ele se encontra, tá insatisfeito, abrir um empreendimento, né? A gente vê muito isso. E que esse impulso, né, de criar algo novo, a gente vê às vezes jovens do interior criando tijolo de açaí, né? Teve uma menina no norte que fez isso, ela passou no Fantástico ano passado. E isso implica um avanço tecnológico, né? E muito avanço intelectual também da humanidade. E a gente sabe que para a evolução é necessário que o espírito se desenvolva nos dois aspectos, o intelectual e o espiritual. A gente não pode se desenvolver muito no espiritual e deixar o lado intelectual de lado. E o contrário também é verdadeiro. A gente não pode se preocupar só com essa evolução intelectual, sem considerar que a parte espiritual também é essencial de ser desenvolvida.
Então, essa desigualdade, ela pode gerar no homem esse impulso. E se essa desigualdade não existisse, todos tivessem a mesma condição, como no trecho que a gente leu fala, esse desejo de gerar coisas novas, de criar, né, novos empreendimentos úteis, descobertas, ele não existiria no homem. Então, é importante. E o Evangelho continua falando que se Deus a concentra, ou seja, concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ou seja, Deus tem suas razões, né? A gente às vezes não entende, como eu falei no início, né? Não consegue compreender totalmente, mas ele tem suas razões, né? E ele sabe que essa desigualdade entre os homens é um instrumento pelo qual ele está fornecendo a gente condições de mudar o contexto que a gente se encontra, né? Às vezes de adequar essa concentração injusta na mão de uns, né, que possuem essa riqueza, bilionários que possuem 60% da riqueza do mundo, e aí a gente fala da riqueza como um todo, né, no mundo inteiro, e não só falando assim, a riqueza de uma pessoa, não, a gente fala dessa concentração injusta da riqueza de modo geral. E para que ela se expanda, como ele fala ali, em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Até porque nós vimos alguns parágrafos atrás que a divisão igualitária, né, seria matematicamente impossível, pois todos ficariam com muito pouco para sobreviver. Então é importante que a gente se sinta impelido a mudar essas situações, né? Mas entendendo que não vão ser todos que vão ter exatamente a mesma coisa, pois isso seria impossível. E aí continua. Admitido isso, pergunta-se: por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Ou seja, que a prática do bem acontecesse por vontade e esforço do próprio homem, que optaria pelo bem de acordo com seu livre-arbítrio. Então, que ele não fizesse o bem simplesmente por fazer, mas que ele optasse por esse caminho, né, do bem. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem que o não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Ou seja, se o homem fosse conduzido ao bem ou ao mal, ele não ia ser nada mais que um mero fantoche, né? Ele não ia estar exercendo seu livre-arbítrio e a possibilidade de se comportar, agir como ele realmente deseja. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. A riqueza, então, é uma prova moral do homem, que testa a gente, né, no nosso egoísmo, na nossa ganância, muitas vezes na nossa arrogância, falta de empatia, e que testa a gente a estar praticando a caridade, a ser uma pessoa abnegada, né, abrir mão, dispor dos nossos bens materiais, entender que eles não são prioridade, não podem ser nossa prioridade, e também nos testa na nossa humildade, né? De ter muito, mas não se considerar melhor do que ninguém por aquilo. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela, a riqueza, permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Ou seja, resistindo às provações que a riqueza traz consigo, né, que a gente acabou de falar, o homem ele faz um grande avanço rumo à sua evolução, pois essa é uma das provas mais difíceis de estar se enfrentando. A riqueza, ela também propicia pra gente, né, a satisfação dos nossos caprichos, ter dinheiro e poder gastar como a gente bem deseja, com roupas, com os carros, com imóveis, com viagens, traz uma satisfação para o homem que ainda está muito apegado nessa parte material. E é por isso que ela é uma prova tão difícil, né? Não é a riqueza em si que é má, mas ela testa na gente os impulsos que a gente tem. Como que a gente vai gastar o dinheiro que a gente tem? A gente vai estar empregando ele de uma forma útil? Ou a gente vai estar gastando com coisas que são fúteis, que não são duradouras, com bens que a gente não vai levar para o além-túmulo?
e não vai se desenvolver de uma forma que agregue pra gente na vida espiritual, né? Que é a verdadeira vida. E um trecho até fala, né? Deus não quer que ela permaneça improdutiva, a riqueza permaneça improdutiva. Então, de que serviria esse dinheiro, né? Toda essa condição financeira extremamente favorável que algumas pessoas têm, se é para ela ficar simplesmente acumulada, ter tanto dinheiro que você não consegue gastar, ou que só é gasto com futilidade, com anéis caríssimos, joias caríssimas, brincos caríssimos, e tantos outros exemplos, né, que a gente pode tá vendo no dia a dia, lendo noticiário, e alimentando esses desejos que são meramente materiais, né, do homem, sem contribuir para a evolução, como eu falei. Ninguém leva dinheiro pro túmulo, e a gente precisa estar focando na nossa existência em coisas que vão agregar para nossa evolução espiritual. Entender que o bem que a gente faz é um tesouro que assim não perece, vai estar com a gente e é algo que a gente vai poder realmente levar, vai estar agregando. Dei uma pausa para beber água. Então eu vou continuar lendo só mais uma frase para a gente comentar mais. Cada um tem de possuí-la, possuir a riqueza, né? Para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Então, assim, se a riqueza é uma das provas mais difíceis, né, uma das que a gente precisa estar enfrentando, como que a gente pode, né, estar aproveitando dessa oportunidade, né, dessa prova e não se deixar cair nas armadilhas? Eu destaquei aqui o autoconhecimento, né? A gente sempre fala de autoconhecimento no espiritismo, e ele é realmente muito importante em diversos aspectos da doutrina. E nesse eu achei importante a gente ressaltar, porque quando a gente entende aquilo que nos desperta o desejo, se é uma viagem, um sapato, celular, né, tecnologia, tem muitas coisas que podem ser gatilhos para pessoas diferentes. Se a gente entende o que é aquilo que, né, faz o nosso olho brilhar, que a gente tem um anseio, que a gente pensa, caraca, se eu ganhasse na loteria hoje, eu ia gastar com isso. Fica mais fácil a gente reconhecer quando a gente está cedendo a essas tentações, né? Quando a gente está no momento de invigilância e que a gente está cedendo a isso, né? A esse aspecto mais material que a gente ainda carrega, porque a gente ainda está muito longe de ser um espírito que não tem apego material nenhum. Então, a gente conhecendo essas questões que a gente traz com a gente, cada um tem a sua, né? Não vai ser igual para todo mundo. É muito mais fácil que a gente consiga reconhecer e tentar resistir, né? Tô com dinheiro bom, ganhei na loteria, eu vou gastar ele todo em viagem, eu vou gastar ele todo em roupa. Não, eu vou empregar esse dinheiro de uma forma útil, né? Resistir a esses impulsos. Porque vai chegar um dia que a gente vai reconhecer que eles já não satisfazem mais a gente, que a gente vai estar encontrando alegria em outros feitos, em outras coisas, outras questões, que não vão mais ter esse caráter meramente material. O rico, na hora de gastar, ele não pode estar se abstendo do papel que ele tem que exercer com a riqueza dele. Ele vai ter que fazer um emprego útil daquela riqueza que ele tem em mãos, né? Porque as ações dele têm um impacto. Uma pessoa que é bilionária, que faz uma doação de milhões para uma causa, né, para uma instituição, igual a autora de Harry Potter, que saiu da lista dos bilionários no mundo, dos maiores bilionários, porque ela doou maior parte do dinheiro que ela tinha para instituições. Isso está fazendo um emprego útil, né, da riqueza que tem. Ao invés de deixar o dinheiro simplesmente acumulado, você está destinando a algo que vai gerar impacto na vida de pessoas, que vai mudar a vida das pessoas, que vai trazer um resultado positivo. E aí, a gente pode estar dando exemplo daquela expressão, né? Que, fulano veio no mundo a passeio. Ninguém vem no mundo para tirar férias, né? Para ficar só curtindo e aproveitando. Mesmo que a gente tenha todas as condições para isso, não nessa encarnação, né? Necessariamente, mas daqui a algumas encarnações encarnei como uma pessoa rica, né? Mesmo que você tenha todas as condições para estar simplesmente curtindo, tá aproveitando, tá de férias, né, durante a sua vida, não é isso que a gente tem que estar focando, né? A gente já falou, essa é uma prova que nos dá muitas condições de estar desenvolvendo a prática da caridade, a abnegação, a humildade.
Aí o evangelho continua. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e, acontecendo além disso, que se todos a possuíssem ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Todos nós, então, vamos passar por essa provação da riqueza. Alguns já devem ter passado, outros ainda vão passar, mas é importante que a gente sempre tente estar superando essa aprovação, né? Aí continua. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para outros, a prova da caridade e da abnegação, que eu já falei. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando-as a tais criaturas? Então é justo que Deus dê a riqueza a quem vai fazer um péssimo uso daquilo que tem? Então é uma pergunta interessante, né? E eu fiz o link dela com a pergunta 814 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai estar questionando. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Essa também é uma outra pergunta interessante, né? Não seria então aparentemente injusto que numa mesma existência alguns estivessem entre o seleto grupo de bilionários que tem 60% da riqueza mundial, enquanto 24 mil pessoas morrem de fome por dia? São dados atualizados, né? Dá mais ou menos 9 milhões de pessoas morrendo de fome todos os anos. E aí a resposta é um ensinamento simples, que às vezes a gente esquece e que eu até cheguei a comentar no início, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, assim, não poderia, de forma alguma, 7 bilhões de espíritos no mundo, encarnados no mundo, passarem pelas mesmas provas nas suas existências. Eu passar pela mesma prova que a minha mãe, que o meu pai, que o meu irmão, que o meu namorado, que a minha amiga. Nós somos espíritos individualizados, cada um com a sua trajetória, cada um com seus erros a serem reparados, cada um com suas virtudes, com seus vícios. Então, são provas que são individualizadas, que são planejadas, né, no nosso planejamento encarnatório, de acordo com o que a gente precisa estar reparando na encarnação que a gente está vindo, né? De acordo com as nossas especificidades. Então, não adianta todo mundo passar pela prova da riqueza ao mesmo tempo, sendo que naquele momento não é necessário que ela passe por aquilo. Ela precisa muito mais da prova da pobreza para aprender a ser uma pessoa paciente do que passar pela riqueza naquele momento. Então, é uma questão muito individual. Isso que os espíritos trazem nessa resposta. E aí o Evangelho vai continuar falando. É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Então, assim, é o que a gente aprende, né? Que a justiça terrena ainda está muito longe da perfeição da justiça divina. Então, mesmo que a pessoa seja punida aqui na Terra pelo mau uso da sua riqueza, porque adquiriu aquela riqueza de uma forma ilegal, né, ilícita, a punição da justiça divina vai ser muito mais completa, muito mais eficaz do que a justiça terrena, que muitas vezes não adianta para impedir que aquela pessoa volte a fazer mau uso da riqueza que tem. E aí vamos continuar lendo mais um trechinho do Evangelho, é o último trecho.
A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, assim, é o que a gente estava vendo, falando que o homem rico ele é egoísta porque ele foca nas suas necessidades, nas suas vontades, na satisfação do prazer que ele sente em estar gastando aquele dinheiro, ao invés de se preocupar em deixar, em destinar aquele dinheiro, né, a causas, a fins mais úteis. Não são todos os ricos que são assim, obviamente, mas aqui a gente está tratando justamente desse mau uso do dinheiro, né? Ele fala do egoísmo justamente por isso. Para isso que vem esse capítulo do Evangelho, né? Para ensinar que a gente não deve se deixar guiar cegamente pelo dinheiro, pelo nosso anseio por bens materiais, mas sim que a gente deve sempre buscar fazer bom uso das oportunidades que a espiritualidade nos dá, né? Nos concede todos os dias, contribuindo para a evolução do planeta, buscando sempre ajudar o próximo, tá fazendo a diferença, praticar caridade, sermos abnegados, humildes, bondosos, nos desprendermos da matéria, né? De modo que a gente incorpore essas qualidades à nossa essência enquanto espíritos imortais e que a gente possa evoluir, né? Que é a nossa mente, que é a nossa meta que a gente sempre deve ter em mente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Boa noite.